Hello Job Seeker! Se você está em mais um episódio da série Perca o Medo das suas entrevistas de emprego em inglês. Isso mesmo. Será que você treme nas bases só em pensar nessa possibilidade? Será que você já saiu correndo ou desligou o telefone diante daquela pergunta, podemos continuar em inglês? Se você tem esse problema, você está no canal certo. Eu sou Elaine Florencio, especialista no treinamento para entrevistas de emprego em inglês, e aqui você vai perder de uma vez por todas, vai se despedir desse medo que te trava e que impede que você conquiste as melhores oportunidades profissionais. E o tema de hoje é como o perfeccionismo te atrapalha na sua entrevista de emprego em inglês. E aí você deve estar pensando, perfeccionismo é o quê? É a pessoa que é perfeccionista, né? Mas eu não sou perfeccionista não. Será que eu sou perfeccionista? Talvez você não seja uma pessoa perfeccionista em outras áreas aí da sua vida. Mas será que em relação ao inglês você não tem uma coisa chamada síndrome do perfeccionismo? Vou te fazer umas perguntas, quero que você pense aí se de repente você não tem a síndrome do perfeccionismo. Talvez você seja perfeccionista em inglês e nem saiba, hein? Deixa eu te fazer umas perguntas, vamos lá. Você tem vergonha de falar inglês na frente dos outros? Daquela vergonhinha, né? Ai, não vou falar inglês aqui não, vai todo mundo ficar me olhando. Será que você tem? Se você tem vergonha de falar inglês, talvez você tenha a síndrome do perfeccionismo. Você já deixou de falar algo importante, algo que você queria falar, com medo de ser julgado, com medo de se expor? Por exemplo, você está com um grupo de amigos e tem um estrangeiro, e aí está todo mundo conversando, misturando português com inglês e tal, e esse estrangeiro não fala inglês. E aí você, de repente, teve alguma curiosidade sobre ele, ou quis interagir com essa pessoa, e você até respirou para falar, mas parou e pensou de novo, vou falar não, vai que ele não me entende, vai que fica todo mundo me olhando, vai que as pessoas aqui ao redor julguem o meu inglês, comecem a julgar o meu inglês. Você já teve esse sentimento? Ou então, outro exemplo também, numa reunião de trabalho, tudo misturado, né, pessoas falando inglês como uma língua de comunicação comum, e aí surgiu um assunto que você queria colocar a sua opinião, queria se expor, queria expor a sua opinião, seus pontos de vista e tal, até dar informações importantes, mas por conta da insegurança com a língua você freou e você não disse aquilo que você queria dizer porque você não queria se expor ali, de repente com os seus superiores, porque você ficou novamente com medo de ser julgado quando você fala inglês. E aí? Será que você já passou por isso? Se você já passou por isso, é muito provável que você tenha síndrome do perfeccionismo. E por último, você quando vai falar inglês fica pensando muito? Você sabe o que quer dizer, você já tem a frase pronta na sua cabeça, mas você quer falar aquilo melhor. Não, peraí, essa palavra não, peraí. Como é que eu posso construir essa frase melhor? E aí, o que acontece? Você acaba demorando muito para falar ou você de repente nem fala aquilo que você queria falar. Numa entrevista de emprego em inglês isso pode acontecer. Ou então fazendo uma apresentação em inglês. Se você já passou por tudo isso, se você já teve esses sentimentos, é bem provável que você tenha a síndrome do perfeccionismo quando você fala inglês. E eu vou te mostrar como essa síndrome atrapalha na sua entrevista de emprego em inglês e o que você pode fazer para combater esse medo. Então vem comigo que eu vou te explicar agora. Agora, por que isso acontece? Por que você desenvolveu essa síndrome que você nem sabia que você tinha, que você de repente descobriu agora? Mas por que você ficou assim? Por que você se tornou assim? Isso pode não ser culpa sua. Você pode ter passado por alguma situação traumática ou você pode ser vítima, né, de uma coisa que é muito comum nos brasileiros, que é essa coisa de julgar o inglês do outro. Os brasileiros, eles são mais exigentes com essa questão aí da fluência, de falar o inglês certinho, corretamente, do que os próprios estrangeiros. Você sabia disso? Uma entrevista de emprego em inglês, por exemplo, com um estrangeiro, pode até ser melhor do que com um brasileiro, porque se for uma entrevista de triagem, por exemplo, onde o brasileiro, né, vai estar avaliando o seu nível de inglês, se for de repente até com um profissional, ela pode até ser mais difícil mesmo e pode ser mais focado em erros e acertos. Agora, como estrangeiro não, pode ser mais tranquilo porque ele realmente só quer te conhecer.
Então você pode aí ser uma pessoa traumatizada, você pode ter essa síndrome do perfeccionismo, porque as pessoas te julgam, né? As pessoas ficam querendo que você fale o inglês corretamente. Se você errar uma vírgula, se você errar uma preposiçãozinha ou um tempo verbal, ou não apresentar aquela pronúncia native-like, né, como um estrangeiro, as pessoas podem te julgar. Então esse medo de ser julgado, esse receio de se expor, até mesmo com, de repente, pessoas no seu trabalho, isso causa essa síndrome do perfeccionismo, que é essa necessidade de falar tudo certinho e não errar. Então, é mais do que um medo de errar, é uma necessidade de querer acertar a qualquer custo. E qual é o custo disso? É você, de repente, se privar de situações que favoreçam o seu crescimento profissional. Então, eu vou contar uma história interessante, né? Essa síndrome do perfeccionismo, ela não só atrapalha no seu crescimento, né, no seu desenvolvimento profissional e pessoal, mas também causa sentimentos de frustração, um sofrimento, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo de uma aluna minha que estava no nível intermediário e ela tinha uma posição nessa empresa, uma posição bem de bastante destaque, né, de bastante autoridade. E ela chegou para a aula arrasada. E aí ela me contou que estava arrasada, né, porque teve uma situação em que ela não conseguiu falar o inglês do jeito que ela queria. E eu perguntei para ela, nossa, mas o que houve, né? Por que você tá desse jeito? O que aconteceu? Me conta. Ela, não, é porque tinha uma gringa lá, que eu gosto muito dela, e aí teve um evento e ela não foi nesse evento que a gente teve, que foi um evento muito legal, e eu queria muito que ela tivesse participado, queria muito que ela tivesse ido, teria sido ótimo. Então eu fui e falei para ela, eu queria ter falado para ela assim, poxa, você devia mesmo ter ido nesse evento, né? Foi muito bom, você realmente deveria ter ido, é isso que eu queria ter dito para ela. Eu falei, tá, mas o que você falou? Ah, eu não consegui falar isso em inglês. Então, em inglês, ela queria ter falado assim, oh, you should have gone to this party, to this event, to this dinner. Acho que era um dinner. You should have gone. Então, should have gone. É uma estrutura verbal mais avançada que a gente chama de past modals, né? Past modals, né? Modals perfect, na verdade. É o modals perfect. E ela queria ter falado isso, mas ela estava no intermediário, a gente ainda não tinha chegado nessa... Na verdade, isso é uma lição até do outro livro, né? Geralmente a gente introduz isso no nível Upper Intermediate, que é o B2. E aí eu falei, tá, mas o que você falou? Aí ela falou assim, eu falei pra ela assim, oh, it was a great party, it was a pity you were not there, it was a pity. Ela falou assim, foi uma festa ótima, que pena que você não foi. Mesmo significado, mesma situação. Eu falei, poxa, mas eu tenho certeza que você conseguiu passar a informação. Por que você está assim tão frustrada? Aí ela falou, não, mas é porque não queria ter falado assim. Sabe por quê? Porque em português ela falaria assim. Em português ela falaria, você deveria ter ido, mas em inglês ela não tinha essa estrutura ainda, né? Por quê? Porque em português você é um native speaker. Você está desde criança falando. O inglês você está aprendendo aí há, sei lá, 2 anos, sabe? Então você não vai querer falar igualzinho você fala português. Aí o que aconteceu? Ficou frustrada. Tinha necessidade desse sofrimento todo? Não tinha, gente. Eu tenho certeza que a gringa lá entendeu perfeitamente e até achou que o inglês dela era bom, gente, porque ela realmente falou uma coisa que não tinha nada de errado, era uma expressão. Mas essa necessidade de ser perfeitinha, de falar exatamente, que causou essa frustração. Então, essa síndrome do perfeccionismo não só te atrapalha de desenvolver, né, de ter oportunidades interessantes, como também causa um sofrimento desnecessário para a sua vida, tá bom? Então, como é que isso atrapalha, né? Além de te privar de oportunidades interessantes e causar essa frustração, né? Isso atrapalha porque te causa um medo e uma insegurança excessivos. Então você tem uma entrevista de emprego em inglês, você se preparou, só que você sabe que você não vai ser perfeito na hora da entrevista em relação ao inglês, né? Você sabe. E por conta disso você começa já a ficar nervoso demais, a ter muito medo, a ficar inseguro demais. E na hora, isso vai refletir no seu desenvolvimento, né? O seu desempenho na hora da entrevista. Tá vendo? Então, assim, essa vontade de ser perfeito causou um medo e uma insegurança desnecessários. E aí afeta o seu desempenho na hora da entrevista. Tá? Um outro problema também, como isso atrapalha,
é que isso acaba provocando uma preparação robótica. Por quê? Porque você quer falar a frase linda, aquela frase, né? Então, por exemplo, tem uma pergunta que você sabe que você vai ter que responder ou alguma informação que você sabe que você vai ter que falar, e aí você prepara e aí você... Não, vou pesquisar na internet, né, para ver se tem coisas assim mais legais. Aí você acha aquelas frases lindas. Não, eu quero falar assim dessas frases lindas, eu não quero falar do meu jeito. E aí você acaba preparando uma frase robótica. Por que ela é robótica? Primeiro, você tem que lembrar que linguagem oral e linguagem escrita são duas coisas diferentes. Você não fala como você escreve ou você faz isso. Não faz, né? A fala, ela tende a ser, né, mais natural, mais solta, né? A escrita, ela tende a ser mais amarradinha, mais organizada. Então, se você falar muito amarradinho, muito organizado, e também tem a questão do vocabulário. Existem vocabulários que são mais característicos, geralmente mais formais, né, da linguagem escrita do que da linguagem falada. Então você achou aquela frase linda na internet, você decorou, quando você falou igual um robô. Por quê? Porque você achou que o seu inglês, a maneira natural de você expressar a sua opinião ou aquela experiência, não era tão boa quanto aquela frase que você achou na internet, porque você achou ela mais bonita. Só que você tem que lembrar que você vai falar aquilo, né? E se você ficar falando tudo aquilo que você decorou em textos, você vai sim soar como um robô, além de te ajudar na hora de memorizar. Porque você vai memorizar para oralizar uma coisa que é escrita, é mais difícil, né, gente? É muito mais difícil. Tá bom? Então, isso aí é um problema que eu vejo muito. Né? Outra coisa também é que essa sua necessidade de ser perfeito na hora da entrevista atrapalha você a demonstrar o seu potencial. Por quê? Porque você vai ficar na zona de conforto. Você só vai falar aquilo que você sabe falar certinho. Aquelas outras ideias que são complementares e que podem ser todo diferencial para mostrar que você é a pessoa certa para a vaga, você não vai dizer. Por quê? Porque se eu me aventurar a dizer aquelas coisas, eu posso errar. E se eu errar, eu não quero errar. Né? Então você deixou de falar uma coisa que vai destacar as suas competências e que pode ser sim um fator decisivo para você conseguir a vaga, porque você ficou com medo de errar. Por quê? Porque você queria soar perfeito em inglês. Então isso realmente te atrapalha. Isso pode ser um fator exclusivo aí dessa oportunidade. Você pode ser eliminado porque você não teve aquele que é a mais. Lembrando que a entrevista de emprego, tanto em inglês quanto em português, é um momento para você se vender. Não é uma questão de sobrevivência. Em inglês também é assim, né? Não é só sobreviver, é você se destacar. Então, de repente, você foi um ótimo profissional, o seu inglês ficou lá, tranquilo, mas tem um outro profissional que mostrou mais. E aí, numa dúvida, quem eles vão escolher? Eles vão escolher aquele que mostrou mais. E você deixou de mostrar mais de você, do seu potencial profissional, porque você ficou com medo. Porque, não sei usar aquele verbo direito, não vou nem tentar. Entendeu? Então, isso pode te atrapalhar e fechar portas, né? Então, o que fazer, né? Diante de todos esses problemas, onde você não destaca, né, seu potencial, onde você acaba criando mais problema para você, tentando decorar coisas para soar certinho, ficando naturalmente mais inseguro, com mais medo. Diante desse cenário, né? Agora que você descobriu que você tem a síndrome do perfeccionismo em inglês, tá bom, teacher, eu tenho isso. O que eu faço agora? Me salva, me ajuda, eu vou te salvar, vou te ajudar. Primeira coisa é aqui, minha gente. Mindset, mentalidade. Você precisa libertar a sua mente dessa sua necessidade de ser perfeito em inglês. Primeiro, ninguém é perfeito. Segundo, nem os próprios nativos falam inglês tudo corretamente, tudo certinho. Eu já tive a experiência de falar com um estrangeiro, o marido de uma amiga minha, e ele é uma pessoa assim, uma pessoa um tanto simples, né? Não era uma pessoa assim muito, né, voltada para a área acadêmica e tal, não era uma pessoa assim de nível intelectual muito alto. E ele era uma pessoa normal assim do dia a dia. E aí a gente conversando em inglês e teacher, sabe como é que é teacher, né? Teacher, a gente estuda tanta coisa, a gente ensina tanta coisa em inglês, né? Tanta inglês avançado, e na hora que a gente tá falando, a gente quer falar daquele jeito que a gente ensina, né? Porque, né, afinal de contas, eu estudo aquele negócio, eu tenho que aplicar aquilo em algum lugar. Então, o teacher acaba tentando falar um inglês muito bonito, né? E aí eu conversando com ele, poxa, eu tô conversando com um gringo, né? Eu tenho que dar uma impressionada. E ele comentou com a esposa dele depois, assim, nossa, mas ela fala, o inglês dele é melhor do que o meu. Justamente por quê? Porque eu estudo muito, né, a gramática do inglês, a gramática avançada, e quando eu falo eu me esforço realmente para usar.
Mas ele não, ele era um nativo, native speaker, né? A linguagem do dia a dia. Ou seja, até o nativo não tem essa preocupação, né? Por que você, que é estrangeiro, vai ter? O estrangeiro que vai estar te entrevistando, ele entende que você é falante de inglês como língua estrangeira. Ele não vai esperar que você seja perfeito. Por que você botou isso na sua cabeça? Que você tem que falar o inglês perfeito na hora da entrevista? Tira isso da sua cabeça. Se liberta desse pensamento, que com certeza a partir daí você vai ver como é que você vai avançar, porque você vai começar a se abrir a outras possibilidades e vai favorecer o seu desenvolvimento, tá? Uma outra coisa também que você precisa fazer é entender que a sua dificuldade está mais em você do que no outro. Você sabia? A sua percepção da sua dificuldade, ela é muito maior para você do que para o outro. Um exemplo, tem aluno que pergunta para mim, teacher, você acha uma boa eu já começar a entrevista falando assim, oh, I'm sorry for my English. Eu quero me desculpar, porque eu sei que eu vou errar, eu sei que eu não vou apresentar o melhor inglês, então já vou me desculpar logo antes que ele já comece a me julgar. Eu falei, não faça isso, não faça isso. Primeiro, você não tem que se desculpar. Você está tentando falar a língua dele, né? Você está fazendo um favor para ele, na verdade, né? Pensa aí, né? Você está fazendo um favor para ele de falar a língua dele. Ele aprendeu sua língua por acaso? Não, né? Então, você não precisa se desculpar porque você não vai falar o inglês perfeito, né? Você está conseguindo se comunicar e passar as informações e entender o que ele está falando? Tá de bom tamanho. Então, muitas vezes a sua dificuldade é muito maior para você do que para o outro. E você se julga e você se cobra muito mais do que o outro. Então, quando você pede desculpa pelo seu inglês logo no início da entrevista, na minha opinião, você chama atenção para uma coisa que não tem necessidade. De repente, ele nem ia reparar direito no seu inglês. De repente, ele só ia focar em informações. Mas porque você falou isso, ele, de repente, pode começar a prestar atenção. De repente, a mente dele, né, dá um estalo assim, peraí, ela falou que o inglês não é bom, deixa eu ouvir. Né? Então, não faça isso. Não se desculpe. Então coloca na sua cabeça. A sua dificuldade para você dói muito mais. A sua dor é muito mais em você do que no outro. Né? Então pensa aí, você fala por outro que você está com dor de cabeça, né? Você acha que o outro está sentindo a sua dor de cabeça? Não tá. Então assim, a sua dor é muito maior para você do que para o outro. Entendeu? Então assim, entenda isso. Então de repente aquilo que você acha que é uma grande dificuldade, para o outro é apenas uma característica de um falante de inglês como língua estrangeira, tá bom? Então coloca isso na sua cabeça. Uma outra coisa também que vai abrir sua mente. Valorize as experiências que você tem e foque menos nos resultados negativos. Pensa aí, cada entrevista que você passa é um processo de preparação que você passa. Naturalmente, o seu inglês já vai se desenvolver, tanto na preparação para essa entrevista, quanto na entrevista em si, né? No ato da entrevista em si, ou nas entrevistas, porque às vezes existem aí mais de 2, 3 entrevistas, né? Existe a triagem, depois existe a entrevista final com a pessoa para quem você vai reportar. Esse processo inteiro já é um processo de aprendizagem para você. Valoriza esse processo, se joga nele. Né? Não pensa que você vai ter uma entrevista de emprego em inglês e aí você já vou passar nessa entrevista, então eu tenho que dar tudo de mim. Não passei, que desgraça. Não, foi um degrau que você subiu. Então você ainda não chegou lá. Então você está chegando. E aí, valorize essa oportunidade. Caso você venha a falhar, valoriza para você entender o que você precisa fazer para melhorar. Aproveita essa oportunidade para entender qual é o próximo passo que você precisa dar. Então, assim, eu não consegui essa vaga porque o meu inglês ainda não está. Então, é uma oportunidade que a vida está te dando para você conseguir a próxima. Pode ser que a próxima oportunidade seja muito melhor do que essa que você perdeu. Mas se você ficar focando no resultado negativo, você não vai avançar. Então entenda cada processo seletivo em inglês como um processo de aprendizado. Foca na experiência e não no resultado negativo, tá bom? Então essa mentalidade vai te libertar desse sentimento, dessa sua necessidade de ser perfeito, tá bom? Mas será que... Aí você fica pensando, então eu não posso ser perfeccionista, né? Eu não posso ficar nessa obsessão de acertar. Eu tenho que me libertar, eu tenho que me permitir errar e aprender com o processo. Sim, mas aí você deve estar pensando assim também, poxa, mas é tão ruim assim ser perfeccionista? É tão ruim assim querer fazer tudo certinho?
Não é tão ruim assim. A questão é o seguinte, né? As pessoas, quando elas são perfeccionistas, né? Eu tô aqui focando na questão negativa. O que é negativo de uma pessoa que é perfeccionista? Ela fica a vida toda se preparando e ela não realiza nada porque ela acha que ela só pode realizar uma determinada coisa quando estiver perfeito. Você já ouviu falar naquele negócio que o feito é melhor do que o perfeito? Então, o perfeccionista ele tende a ficar se preparando e só querer realizar aquilo quando ele está pronto. Enquanto que o processo que você erra é importante para o seu desenvolvimento. Então, assim, se você acha que é importante ser perfeccionista, que você seja perfeccionista na preparação. Aí sim, ser perfeccionista na preparação é uma coisa muito legal. Por quê? Porque você se prepara da melhor maneira possível. Você se prepara quantas vezes você achar que for necessário para que você melhore. Você não se contenta, né, com aquela coisa mais ou menos. Não, eu quero obter resultados melhores, então eu vou fazer uma preparação excelente, nota 1000. Aí sim, vale a pena ser perfeccionista. Mas ter a síndrome do perfeccionismo na questão do fazer, né, não querer fazer porque você não quer errar, aí sim é prejudicial. Então, reformulando, né, relembrando, seja perfeccionista na preparação, mas na hora da entrevista se permita errar, se joga e não importa com o que vão falar ou se vão te julgar, entendeu? Porque as pessoas vão te julgar de qualquer maneira. Se você faz, elas te julgam. Se você não faz, elas te julgam. Então você tem que fazer o que é melhor para você. Ir lá e fazer e você com certeza vai colher os frutos, tá? E foca na experiência e não no resultado negativo, tá bom? E na hora da entrevista de emprego em inglês, é importante que você seja você mesmo, mas que você seja o quê? A melhor versão de você, não é verdade? E sendo a melhor versão de você, qual é a melhor versão de você que você pode apresentar numa entrevista de emprego em inglês? Talvez não seja o seu inglês, mas sim as suas experiências profissionais. Então, resumo da ópera. O seu inglês não precisa ser perfeito na hora da entrevista de emprego em inglês, mas as suas competências precisam ser apresentadas perfeitamente para mostrar que você é a pessoa certa para a vaga e você conseguir o emprego dos seus sonhos. Então, coloque isso na sua cabeça, tá? Se liberta dessa necessidade de ser perfeito, ninguém é perfeito e o estrangeiro sabe que você está falando o inglês como uma língua estrangeira, né? O americano, o britânico sabe, né? Eles sabem que você está se esforçando ali para falar a língua dele, você não está, né, você não está, né, se colocando numa situação ali em que você está praticamente fazendo um favor para ele, né? Porque você está falando a língua dele. Então, é uma situação que te favorece, né? E você tem que entender que o que precisa ser perfeito no seu desempenho na sua entrevista de emprego em inglês é a apresentação das suas competências. E o seu inglês, para fazer isso, não vai ser necessariamente perfeito. Então aceita isso, que você com certeza vai conseguir fluir de uma maneira mais natural, de uma maneira mais tranquila e você vai ficar até mais calmo e menos nervoso na hora da entrevista, tá certo? Então, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje para te mostrar que se você tem a síndrome do perfeccionismo na hora da entrevista de emprego em inglês, saiba que isso pode estar te atrapalhando. Então, seja perfeito sim na sua preparação e na hora de mostrar as suas competências na entrevista de emprego em inglês. Mas saiba que o seu inglês não precisa ser perfeito para isso e o inglês que você tem com uma preparação estratégica vão garantir que você consiga ser aprovado nessa vaga e conseguir a vaga dos seus sonhos. Então, pessoal, foi isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Fica aguardando que vem muito mais conteúdo por aí. Tchau, tchau!